Olá, minha amiga, meu amigo, hora da nossa conversa neste domingo, 23 de novembro, aniversário de Michel Temer. Hoje ele empata comigo, 85 anos. Michel Temer foi presidente da República, já tinha sido presidente da República quando foi preso, em março de 2019, mas era na primeira instância. Não era no Supremo, estava no juízo natural. Depois foi solto. Vamos aos assuntos de hoje. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. O principal assunto, como vocês devem estar adivinhando, é Bolsonaro. Então, no sábado, ontem, dia 22, o mesmo número do PL, Bolsonaro foi levado de casa, depois das 6 da manhã, 6h30, para uma sala especial para autoridades na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Essa sala tem um banheiro privativo, uma cama de solteiro, televisão, frigobar. Não sei se tem alguma janela entre que possa entrar a luz do dia. Lula teve algo parecido lá em Curitiba. Só que Lula tinha manifestação na frente todos os dias. E Bolsonaro foi preso porque o filho, senador Flávio, sugeriu uma vigília de orações pelo pai, do lado de fora do condomínio, a quase 1 quilômetro de distância da casa dele, onde cumpria a prisão domiciliar. Esse foi o motivo alegado pela Polícia Federal. Vejam só, aqui, vou mostrar para vocês. Bom, em primeiro lugar, a prisão de um inquérito em que ele já não está. É aquele inquérito que já converteu em réus o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo. No dia 21, antes, portanto, do episódio da tornozeleira, a Superintendência da Polícia Federal pediu que ele fosse transferido para a Superintendência para preservar a ordem pública, uma vez que Flávio Bolsonaro, senador, estava convidando o povo para às 19 horas de sábado fazer uma reunião de orações, não? Ele alega, o ministro Moraes, que acatou esse pedido no dia seguinte, com data do dia seguinte, dia 22, dizendo que isso vai gerar grave dano aos moradores da região. Ao durar vários dias, pode atrapalhar a fiscalização e ser um risco para a prisão domiciliar. É aquele filme em que o sujeito era punido pelo crime antes de praticar o crime, porque tinham uma visão de futuro de que ele ia praticar o crime. Aí ele escreve que utilizar manifestações populares criminosas é um tumulto causado por reunião ilícita de apoiadores ao réu condenado, que eu vi dele. Lá em Curitiba nunca foi reunião ilícita na frente da Superintendência do Paraná, né? E também porque está a 13 quilômetros da Embaixada dos Estados Unidos. E, de novo, é aquele filme, Minority Report, né? Está vendo o futuro, ele vai fugir, né? Por fim, né, ele, como últimas razões para fazer essa transferência e decretar uma prisão preventiva, foi que aos 8 minutos do dia 22,
houve uma alteração na tornozeleira, né? Que foi corrigida 1 hora depois, trocada a tornozeleira. Trocada, ou não, viram que não tinha nada além de uma mexida ali. O que foi aquela mexida? Bom, aí tem que explicar o remédio que ele estava tomando. Fazia 4 dias que estava tomando pregabalina e sertralina. Tarja vermelha, mas daquelas que ficam cópia na farmácia. Tem que ser feito com cópia, com papel carbono, né? E aí eu lembro, estava com problema no piriforme e fui a um médico que me receitou isso. Cheguei em casa com a receita, minha mulher olhou, levou um susto e disse, troca de... não vai lá mais, porque isso aí não, você não vai poder mais dirigir, você vai ficar com sono, vai ter um monte de... E então, parece que foi isso, né? Interessante que aí ele foi à audiência de custódia, né? E está confirmado. A audiência de custódia, ele confirmou que mexeu na tornozeleira, mas sem intenção de fuga, né? Aí a gente vê que houve um interrogatório com o Bolsonaro, quando chegou lá na Superintendência da Polícia Federal. Pelo que eu vi nas imagens, não trocaram a tornozeleira, porque estavam mostrando uma tornozeleira toda manchada por calor, né? Aí ele disse que usou o ferro de solda, aquele ferro elétrico. Na minha geração, todo mundo tinha em casa, né, para fazer pequenos concertos, principalmente de eletricidade, pegava aquele fiozinho de estanho e soldava, né? Ele usou aquilo. Só que depois desistiu e foi dormir, aí deu a reação, a polícia foi lá, viu que estava tudo normal. Mas aí falsificam coisas, assim como a BBC de Londres falsificou um discurso de Trump, né? E Trump está processando a BBC, pegou trechos e mudou. Eu li em jornais dizendo que Bolsonaro declarou que tentava abrir a tornozeleira. Aí eu fui ver a transcrição dessa conversa com a juíza, né? A juíza perguntou, o senhor tentou puxar a pulseira? Ele responde, não rompi a pulseira, né? Ele ou estava com uma desordem cerebral, ou tem gente que diz que ele estava desconfiado que tinha microfone lá dentro ouvindo as conversas dos visitantes. Mas, enfim, aí a gente vê que razão de transferência, uma vigília de orações, 13 quilômetros de distância da embaixada americana e mais, que Ramagem, Eduardo e Zambelli tinham saído do país. O que ele tem a ver com isso? É como causa da prisão, né? Bom, isso não surpreende mais, né? Já é a rotina aqui no Brasil. A rotina que nunca é aceita, não tem sido aceita pelo governo dos Estados Unidos. A embaixada dos Estados Unidos em Brasília, em nome do governo dos Estados Unidos, publicou uma nota dizendo que Moraes expôs o Supremo à vergonha e ao descrédito internacional, que os Estados Unidos estão preocupados com mais este recente ataque ao Estado de Direito, com a prisão provocativa e desnecessária do ex-presidente, que já estava sob forte vigilância, e conclui dizendo que não há nada mais perigoso para a democracia que um juiz que não conhece os limites de seu poder. Esse desagrado aconteceu no dia seguinte ao alívio das tarifas. Aliás, eu queria falar para vocês, né, que fizeram festa. Olha só, 40% continuam sobre os 40% de tarifa ou de sobretaxa continuam sobre manufaturados brasileiros, café processado, máquinas e motores, móveis, calçados, mel, frutos do mar. Tirou da carne bovina, do café verde ou torrado,
de frutas brasileiras, de cacau e de temperos. 63% continuam com 40%. 63% das exportações brasileiras continuam com a tarifa de 40%, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria. Continua pegando a indústria brasileira. E o presidente Lula vai virar um globetrotter, né? Grande viajante internacional. Estava nesse fim de semana na África do Sul, na reunião do G20. Aí ele deu a informação de que o acordo União Europeia-Mercosul será assinado dia 20 de dezembro. Ora, até onde eu sei, o Comitê Europeu vai se reunir dia 15 e 16. E a França não está querendo assinar. E seria assinado, segundo Lula, dia 20 de dezembro em Foz do Iguaçu. Mas é Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. O presidente do Paraguai, o Peña, Santiago Peña, já disse que não pode ir. Milei também está achando que não pode ir. Os dois preferem dia 4 de dezembro em Foz do Iguaçu. Mas aí não tem ainda decisão da União Europeia, né? Então, Lula já está anunciando uma coisa que não é certa. Bom, e para concluir, um chefão do PCC, chefão daquele novo cangaço, um dos assaltantes do Banco Central em 2005 lá em Fortaleza, que levou 165 milhões em 2005, né, que faz tráfico de droga para a África e para a Europa, assaltante de carros fortes e de bancos em pequenas cidades, o Pedro Bó, José Almeida Santana, que está com 52 anos, foi abordado pela Polícia Militar de Goiás, no estacionamento de um supermercado em Anápolis. Ele estava armado e reagiu. Agora ele está morto. Ainda foi levado para o hospital, mas agora está morto. Morto pela Polícia de Goiás. A Polícia de Goiás está sendo buqueliana. E uma nota triste, no Rio de Janeiro, agora no sábado, morreu o 5º policial daquela operação do dia 28 de outubro. Ele estava ferido gravemente no abdômen, estava se recuperando, já tinha sentado na cama, mas talvez tenha sido uma infecção, estava no Copa-Dor. E é o policial da delegacia 39ª de Pavuna, o Rodrigo Nascimento, que deixa mulher e filho e um país prestando homenagem a ele, à memória dele, porque morreu pela lei e pela ordem. Sacrificou sua própria vida para proteger a população, que ainda continua desprotegida. De Brasília, Alexandre Garcia.